Sejam Miguel, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta. A causa é sua, então vem participar. O sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. E agora eu quero receber aqui a doutora Karina Cleto, que proferirá uma palestra sobre saúde mental, uma abordagem dimensional e suas relações no trabalho. Seja bem-vinda, doutora. Doutora Karina é médica, graduada pela UFMG, especialista em psiquiatria, geriatria, neurociência e comportamento, dentre outras especialidades, professora do Brazilian Institute of Practical. Ó, não contava com esse inglês aqui não, viu? E palestrante. Doutora, fique à vontade. Bom dia. Eu devia ter advertido para não deixar microfone perto de mim, porque a hora que eu pego um desse para largar, meus amigos, é difícil, viu? Porque eu gosto demais. Não única e exclusivamente por gostar de falar, mas eu gosto de cantar também. Da minha segunda profissão é cantora. Ontem eu estava cantando, inclusive, por isso a voz, peço desculpas a vocês, porque ontem eu exagerei. A gente canta também no final, mole para nós, no final rola também, não tem problema não. Bom, gente, primeiro, antes de eu começar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, num sábado de manhã e ver uma sala cheia. Isso é muita alegria, né, principalmente porque eu entendo que todo mundo quer escutar um pouquinho sobre saúde mental, principalmente no trabalho de vocês, que é extremamente extenuante e que nós vamos ver que se assemelha muito ao meu, né. Eu quero colocar algumas questões. Meus slides têm algumas coisas para juízes, para médicos, mas eu deixei porque eu acho que é muito parecido com o que a gente vivencia, tá? E nós vamos falar, então, da saúde mental de uma maneira um pouco diferente. Eu queria trazer para vocês um conteúdo mais baseado naquilo que é real, não naquilo que a mídia tem trazido, não naquilo que a gente vê de maneira sensacionalista hoje em dia, mas sim naquilo que nós vivemos na pele, tentando trazer o que nós podemos fazer em relação à prevenção principalmente, mas também para a gente entender um pouquinho sobre o que é, para que nós possamos agir, ok? Essa sou eu. Não tenho nenhum conflito de interesse dentro do assunto que vou falar aqui com vocês. Então, saúde mental. O que a gente tem, gente? Hoje, sabemos que dentre todos os componentes da saúde como um todo, a saúde mental, ela é fundamental para o bem-estar do ser humano. Anteriormente, a questão da saúde era vista de uma maneira categorial. O que é isso? Ou você tem saúde, ou você não tem saúde. Ou você tem doença, ou você não tem doença. E isso persistiu por muito tempo, chegando inclusive a colocar uma medicina de marca X. Vocês já devem ter visto, né? 1 milhão de testes na internet com um tantão de quadradinho para a gente colocar X e fazer o diagnóstico, se você tem ou não tem determinado transtorno. Vocês acham que isso funciona? Dá para a gente categorizar isso? É impossível. Hoje a gente entende a saúde mental com uma abordagem dimensional. É como um espectro. E quando eu falo de espectro, eu estou falando, por exemplo, de uma caixa de lápis de cor gigante que eu queria ter na minha infância. E que eu nunca tive, óbvio, né? Vocês lembram de uma... Acho que tem hoje em dia, deve ter até melhores. Ela tinha assim, branco, branco gelo, branco neve, branco cinza. Aí vinha amarelo lima, amarelo limão, amarelo ouro, amarelo... Eu nunca vi tanta nuance de cor, igual aquela caixa de lápis de cor. Isso é saúde mental. Transita-se desde a ausência completa de características de determinado transtorno,
até todas as características de um determinado transtorno. Então, vocês entendem que é possível você transitar nisso aí sem estar realmente doente? Vou dar um exemplo mais claro. TDAH. Todo mundo escuta falar hoje em dia de TDAH, correto? Quais são os 3 principais sintomas do TDAH? Déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, tá? Essa tríade, gente, pelo amor de Deus, não é diagnóstica, tá? São só as 3 principais características. Ok. Quem não tem, durante uma semana, durante um dia, um momento de déficit de atenção? Por favor, alguém se apresente, porque essa pessoa eu vou levar para mim. Né? Todo mundo tem. Quem não fica, gente, no decorrer de uma semana de trabalho, principalmente se ela é muito tumultuada, quem não fica agitado? Às vezes chega cansado em casa, realmente estressado, estafado, mas está tão agitado que a mente não descansa e não consegue dormir. Quem nunca tomou uma atitude impulsivamente e depois quase morreu de remorso? Quem não olhou na internet aquela saia maravilhosa, aquele sapato incrível, foi lá e comprou e depois falou, ai, o que eu fiz? Não é? Aí eu pergunto, então todo mundo tem TDAH? Ué, eu já fiz todas as 3 coisas e estou longe de TDAH. Isso é categorizar um transtorno. Agora, quando a gente coloca na abordagem dimensional, a gente entende que a gente precisa estar num ponto da régua, se a gente imaginar o espectro como uma régua, a gente precisa estar num ponto onde essas características se somem, mas que principalmente tragam prejuízos constantes. Então não é porque eu tive o prejuízo do sapato que eu tenho TDAH. E isso é muito importante para a gente ter em mente. A outra questão é que saúde mental precisa ser vista como um contínuo. Ninguém é estável 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias dos meses e o ano inteiro. Ninguém. Então, a gente precisa trabalhar em nós a preservação do que há de melhor em nossa saúde mental. E quando a gente pensa em contínuo, como eu disse, não é apenas a ausência de doença, mas a presença do bem-estar. E esse bem-estar, ele envolve aspectos emocionais, aspectos psicológicos, comportamentais, sociais, e que nós os apresentemos em todos os ambientes. Todos os ambientes. E por falar em ambiente, qual que nós vamos discutir, obviamente? O ambiente de trabalho. Por quê? Porque o ambiente de trabalho, ele pode ser tanto um fator de proteção. Acreditem, já teve paciente meu que eu mesma disse, volte a trabalhar, por favor, porque o trabalho te faz bem, não é ele que te adoece. Mas ele também pode ser um grave fator de risco para a deterioração da saúde mental. Eu trouxe alguns dados, como eu disse, que envolvem várias áreas profissionais. Mas esse dado eu achei muito interessante. 40% dos juízes brasileiros relataram sintomas de burnout, certo? Qual é o índice que vocês acham que nós encontramos quando a gente muda um pouquinho e vai para o funcionalismo público de maneira geral? Adorei, mas olha, não vou mentir, não é longe disso não, 73. 73. É muito grande, né? É muito alto. Burnout, de uma maneira geral, tá? Se a gente for ampliar para a população geral, a gente vai encontrar cerca de 30% a 40%. E quais são os fatores que determinam a presença de burnout? Estresse crônico. Quem tem estresse crônico, gente? Hoje em dia, está complicado, né? A gente realmente está muito sujeito a se estressar.
Pressão por decisões rápidas. Muitas das vezes a gente não pode esperar. Eu preciso decidir, eu preciso resolver agora. Eu não tenho tempo. Alta carga de trabalho, isso eu tenho certeza que ninguém tem, né? Que isso, imagina. Responsabilidade moral, responsabilidade emocional. A gente tem demais, né? A gente vivencia algumas questões, e eu acredito que vocês vivenciem tanto quanto eu, questões que mexem muito com a gente. Né? A gente vê situações que é difícil a gente manter um afastamento, seja no trabalho, seja na família, seja nos nossos relacionamentos pessoais. Exposição frequente a conflitos e tragédias humanas. Acredito que muitos de vocês também lidem com isso. Ansiedade, de uma maneira geral. Gente, Brasil é campeão de novo, vocês estão sabendo? Que incrível, a gente é campeão no futebol, a gente é campeão no skate e a gente é campeão na ansiedade. Somos o país com o índice mais alto de ansiedade no mundo. E agora tem um dado, né? Além de sermos campeões, nós também somos inclusivos. Por quê? Porque quem é que aumenta esse índice de ansiedade? As mulheres. Que incrível, né? Podia ser para outro lado, né? Mas infelizmente é esse título que nós ganhamos. Não gosto dele, mas é. Por quê, gente? Olha o primeiro item dos fatores que levam à ansiedade. A pressão por perfeição. E aqui eu vou abrir um parêntese para colocar esta questão da busca de perfeição, principalmente nas mulheres. É aquela coisa de equilibrar tudo. Equilibrar a casa, o menino, a escola, a tarefa, o botox, o botox não, né? Botox não precisa, não. Mas se precisar, faz também. O cabelo tem que estar intacto, a pele tem que estar linda, não é assim? E o trabalho precisa ser perfeito. Não pode ser mais ou menos. É perfeito. Então, realmente, esse índice vai subir. Porque a Mulher Maravilha só existe realmente nos quadrinhos, né? A gente não vai conseguir, com certeza não. Mas a gente se cobra isso. Medo de erros, seja quaisquer forem, consequência de nossas decisões. Principalmente quando envolvem família. Todas as vezes que nós temos que tomar decisões em relação ao trabalho, mas que podem afetar a nossa família, como que a gente fica? É uma dualidade imensa. Isso mexe muito conosco. E realmente gera ansiedade. Ansiedade é agitação? Não, não é. Ansiedade é o outro nome de transtorno. Devia chamar assim, ó, transtorno da preocupação generalizada. Porque, na verdade, muita gente chega para mim e fala: nossa, eu estou ansioso demais, estou querendo bater. Peraí, não. Não, isso é irritabilidade. Você está preocupado com o quê? Porque a ansiedade é preocupação. E, ultimamente, eu percebo que, principalmente na área dos senhores, a preocupação é praticamente sobrenome, né? Funcionário, público, preocupação. Devia ser mais ou menos assim. E isso a gente vê. Eu tenho vários pacientes que atuam na área de vocês, então eu sei bem do que eu estou falando, pelo menos de grande parcela. Olha os índices de depressão, de 15% a 25%. Aí você vê burnout 30% a 40% e vê depressão 15% a 25%, é esquisito, não é? Muito esquisito, uma vez que burnout está só relacionado a trabalho, e nós vamos falar disso. Então por que depressão está mais baixo? Porque ninguém quer ser diagnosticado com depressão. A pessoa fala: eu estou estressado, ok. Eu estou com burnout, ok. Eu estou ansioso, ok. Eu estou com depressão, de jeito nenhum. Não tenho depressão, não tenho isso. Não tenho depressão, não, nem existe depressão. A verdade nem existe, eu não tenho isso. Isso é o que eu mais escuto, gente. E isso só demonstra o tamanho do preconceito em relação ao adoecimento mental. Então eu quero contar uma coisa para vocês. Tem
diabético na plateia que não se importe de contar? Temos alguns. Ok. Pré aqui também. Qual é a questão relacionada ao diabetes? Ou é uma ausência da produção de insulina, ou é a resistência periférica à ação da insulina. Isso é o diabetes. Ok? Ah, não, mas é a glicose alta. Não. A glicose alta é a consequência. Mas o adoecimento tem a ver com a insulina, ok? Muito bem. Então vamos pensar na depressão? Independente dos fatores causais, o que é uma síndrome depressiva? A síndrome depressiva, hoje nós sabemos muito bem, ela é uma síndrome inflamatória, igual o diabetes. Ué, mas espera aí, como é inflamatória? Existe um quadro inflamatório no sistema nervoso central, com alteração de inúmeros neurotransmissores. O povo resumiu em serotonina, mas não é isso não, gente. Lógico que não é. Quando saiu o artigo falando não é a serotonina, eu falei, uau, descobriram a pólvora. Claro que não é só a serotonina, são diversos. A gente tem queda de serotonina? Tem, mas a gente tem alteração de noradrenalina, a gente tem, vou falar tudo, alteração de glutamato, alteração de acetilcolina. Amanhã a gente vai embora, vocês têm tempo, não tem? Porque são muitos. Agora olha a diferença. Quantos mediadores eu falei no diabetes? Insulina. Ponto. Quantos eu tentei falar na depressão? São inúmeros. Então me explica, qual é a diferença? Por que eu não tenho preconceito de dizer se eu ficar diabético, mas eu tenho preconceito de ser diagnosticado com depressão? Gente, tristeza, anedonia, que é a falta de prazer, o cansaço, a fadiga, a adinamia, a falta de vontade de persistir, o choro fácil ou a irritabilidade, não são a depressão. Isso são as consequências, os sintomas, mas isso não é a doença. A doença, ela está por trás. É um adoecimento tão físico quanto o diabetes. Então, por que esse preconceito? A gente precisa aprender a reconhecer os sintomas e tudo aquilo que está por trás, para a gente realmente ter aquele bem-estar que eu falei lá no início. Então, é muito importante que nós tenhamos a educação quanto à saúde mental. A psicoeducação, ela faz parte do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. E o primeiro passo é a gente assumir isso. Oh, saiu. Ah, fiz um ESC aqui. Eba. É o que eu estava falando. É importante que nós consigamos reconhecer os sinais de desgaste antes que esses sinais evoluam para um transtorno. E aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas por que falam que tem que reconhecer antes e aquilo vai gerar o transtorno? Se eu passo por diversas situações na vida, se eu tenho diversas questões que vão me deixando realmente triste, secundárias, eu estou triste porque algo aconteceu, eu vou alterando os meus neurotransmissores, tá? Existem diversos tipos de depressão, por isso que a gente estava falando de dimensões, vocês lembram? A gente não falou de dimensionalidade? É exatamente isso. Eu posso ficar deprimida sem nenhuma causa? Posso. Basta que meus neurotransmissores se desorganizem. Eu posso desorganizar os meus neurotransmissores? Sim. Inclusive, diversas doenças tidas como físicas desorganizam meus neurotransmissores. É muito comum, por exemplo, que hipertensos crônicos evoluam com alterações emocionais. Porque eles ficaram tristes? Porque eles ficaram com pressão alta? Não, porque eles alteram uma série de fatores inflamatórios, que por sua vez vão alterar
neurotransmissores e podem causar alterações emocionais. Entendem o que eu quero dizer? Então, eu posso ter tanto uma depressão secundária, quanto depressões primárias. Por isso é importante eu reconhecer que eu estou desgastada. Porque se eu continuar me desgastando, mesmo que os meus neurotransmissores estejam lindos, eles vão se alterar. E aí a depressão vem. E aí, chega esse bendito do burnout. Depois que o burnout saiu, na CID-11, que é a classificação internacional das doenças, a versão mais nova, aí virou um boom na mídia. Só que daí inventaram um tanto de burnout que não é burnout. Burnout da criança, burnout parental, burnout do estudante. Gente, não é burnout. Por quê? Porque burnout é uma síndrome ligada ao trabalho. Ponto. Ponto. Não tem outra coisa para causar. É o trabalho. Fim. Se não está relacionado ao trabalho, não é burnout. Tá? E o que é o burnout em si? Ela é conceituada, eu vou realmente colocar aqui, esse aqui é o critério do CID-11, tá? Como uma síndrome resultante do estresse crônico no local do trabalho. E esse estresse, obviamente, não foi gerenciado com sucesso. E tem 3 dimensões. Está faltando um dedo aqui. 3. Quais são essas 3, gente? Esgotamento ou exaustão de energia. É aquela coisa assim, não é depois do trabalho que eu fico exausta, não. Eu abro o olho de manhã para trabalhar. Sabe aquela coisa, peso de chumbo? É isso. Um aumento do distanciamento emocional do trabalho, um negativismo em relação ao trabalho. E uma sensação de ineficácia, aquele trabalho que me realizava, que me fazia me sentir melhor, que era realmente aquilo que eu queria fazer na minha vida, perdeu sentido. Isso são as 3 dimensões do burnout. Como eu falei, ele não pode ser usado para caracterizar vivências em outros âmbitos da vida. Então, vamos lá. Se eu já tenho um diagnóstico ou uma propensão a depressão, a transtorno ansioso, a transtorno de estresse pós-traumático e algum fator no trabalho me piora, eu não posso chamar aquilo de burnout. Tá? Eu estou embolando o diagnóstico. Aí eu vou estar falando de um distúrbio de adaptação, que não é burnout. Tá? Então, mesmo que fatores no trabalho exacerbem um transtorno que eu tenha antes, daí não é burnout. Aí é só um fator que vai piorar o que eu já tinha. E isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá? Até por questões legais, né? Se precisar de um afastamento e tal, precisa de ter um diagnóstico correto. Muito bem. Nós temos que lembrar, gente, que sempre que houver estresse crônico e esgotamento emocional, todos os pilares que direcionam a nossa vida vão estar abalados. Quando eu falo de estresse crônico, não é aquele menino que chegou em casa, a mãe tomou o tablet, o menino virou, ai, estou estressado, minha mãe tomou meu tablet. Não, isso é birra, isso é mimo, isso é manha. O estresse crônico é uma condição também física, olha que coisa. Por quê? Porque a gente passa por situações que vão aumentando a produção de noradrenalina, nossa suprarrenal resolve trabalhar igual uma louca, e ela resolve produzir alguns hormônios que nós produzimos desde os primórdios, que todo ser vivo, planta não, produz, que é o quê? São os hormônios do estresse. É aquele do luta ou fuga. Estou aqui eu, parece um leão. Ou eu vou lutar com ele, muito melhor não, ou eu vou fugir. E isso é mediado, gente, por adrenalina e cortisol. Alguém já ouviu falar desse nome? Gente, cortisol é a coisa. É só isso que eu tenho a dizer do cortisol. Ele é a coisa. Por quê? Porque você, produzindo aquilo cronicamente, você vai adoecer cronicamente sem perceber. Existe uma brincadeira no meio médico que quem toma corticoide, por exemplo, que é derivado do cortisol, vai lindo, gordinho, bochechinha rosada para o túmulo. Mas vai lindo.
Porque ele te dá aquela força para você enfrentar o que for, só que não. O que ele te tira é muito maior, né? Então, mediante a produção desses hormônios reguladores, a gente vai adoecer emocional e fisicamente. Então, o estresse crônico e o esgotamento emocional vão, com certeza, colocar a gente numa fria. Nós precisamos aprender a administrar isso na nossa vida pessoal e no nosso trabalho. E aí, o meu convite é para que nós iniciemos um processo de humanização. Humanização no trabalho, sem dúvida, que se traduz em melhores condições, em preocupação com o nosso bem-estar, em abertura de espaços para que a gente fale sobre saúde mental, para que a gente converse sobre as emoções, para que a gente possa se expor de maneira clara, sem melindres. Com certeza, a gente está falando disso. Mas nós também estamos falando do fato de nós nos lembrarmos que somos humanos. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é de ferro e que dá conta de fazer tudo. E esquece de estabelecer limites. E a partir desse momento, nós estragamos o nosso equilíbrio emocional. Então, muito bem, como que a gente precisa fazer para humanizar nosso trabalho, nosso ambiente familiar e a nossa vida pessoal? Os primeiros 2 pontos vão parecer coach. Não é a minha intenção, mas não tem jeito, porque são reais. A gente não consegue humanização sem autoconhecimento. Se eu não entendo as minhas emoções, se eu não as percebo, se eu não sei falar sobre elas, se eu não entendo o seu significado, se eu não consigo identificar os gatilhos que me levam até alterações do humor, por exemplo, se eu não conheço as minhas limitações, os meus sinais de estresse, porque nós damos sinais de estresse antes que ele se estabeleça, se eu não entendo que eu estou sobrecarregado, que eu estou ansioso, como é que eu vou ter equilíbrio emocional? Então, a primeira coisa, eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim e entender essas emoções. Segunda coisa, gente, da mesma maneira que eu vou cuidar da minha mente, que eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou cuidar do meu corpo. E isso implica o cuidado com o cérebro. Cérebro e mente, eles estão unidos, mas são 2 coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Crise de pânico. Alguém já teve? Olha, tem muita gente, hein? Não, tem gente que até balançou assim. É o caos, né, gente? Crise de pânico é o caos. O que vocês acham que é uma crise de pânico? Alguém consegue me explicar? Isso tem a ver com ansiedade. Mas o quê? Uma paralisação, mas o quê? Medo, muito bem. Como será que funciona o cérebro e a mente na hora de uma crise de pânico? Boa, a relação está rompida, brigaram. Estão brigados. E eu vou dar um exemplo, vocês vão entender claramente uma síndrome do pânico, uma crise de pânico, na verdade, a partir de agora, ok? Estamos dormindo. Dormimos. E daí a gente tem um pesadelo daqueles horripilantes, ok? Daqueles. Como que a gente acorda? Cansado, com o coração acelerado, achando que o mundo está acabando e achando que aquilo ali aconteceu, correto? Por que acontece isso? Por que a gente acorda assim? A gente sabe que é sonho. Porque a mente está desligada. O cérebro não. Já dei a dica? O que acontece na crise de pânico? A mente não suplanta o cérebro. Ele libera os hormônios contrarreguladores, adrenalina, o cortisol, tarará, tarará, mesmo na ausência de uma ameaça real. Porque a mente desconecta. E quem modula essas reações do cérebro é a mente. Uma vez que ela desconectou, o cérebro faz o que ele bem entender. Quer ver outro exemplo? Chorar em comercial de margarina. Gente, é um comercial. E é de margarina. E eu estou chorando.
Como assim? A mente está lá, vagando, e o cérebro está lá, achando que aquilo é real. Eu estou assistindo um filme de terror, e eu estou morrendo de medo. E eu sei que é filme, e eu sei que não existe. E está lá um bonequinho com a faquinha, e eu estou enfiando atrás do sofá. Onde está a minha mente? Onde está a minha consciência? Adormecida, e meu cérebro está lá, ó. Vai, adrenalina. E eu morrendo de medo. Está aí a crise de pânico. Então, qual é o grande pulo do gato? É a gente acordar a mente. É fazer a mente voltar a comandar nosso cérebro. Não deixar as emoções fluírem assim, porque ele não tem controle. O cérebro simplesmente manda o neurotransmissor que ele acha que tem que mandar. Mas ele não sabe gerenciar isso. Então, nós temos que fortalecer nossa mente. Por isso, cuidado com o cérebro. Como que eu cuido do cérebro? Alimentação, gente, tudo a ver. Toma café o dia inteiro, chega de noite e fala assim, não durmo. Toma café o dia inteiro e tá lá. Por favor, não vai dormir. Vai ter ansiedade. Eu acabei de tomar 2 litros de café, tudo bem. Exercícios físicos regulares. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Confesso, por favor, não publiquem em redes sociais, porque eu vou negar até a morte. Eu entrei pela primeira vez na vida numa academia após os 50 anos. Eu estou achando que agora eu sou atleta, tá? Porque já tem 1 ano isso e eu estou achando que eu sou uma atleta. Mas eu demorei. E agora eu entendo que eu sempre preguei. E por que vocês acham que eu não ia na academia? Porque eu não tenho tempo. Claro que tem, né, gente? Quem faz o tempo? A gente, é questão de priorizar. Mas é mentira, tá? Eu não entrava antes porque eu tenho uma doença neuromuscular que se chama miastenia graves, e antigamente não se podia fazer atividade física com miastenia graves. E agora existem programas que nos permitem fazer atividade física. Então agora eu estou arrasando na atividade física. Dou conta de ficar em pé, andando para lá e para cá, e estou achando o máximo. Por isso que eu estou andando tanto, eu estou exibindo, na verdade. Gente, exercício físico é importante por quê para o cérebro? Aumenta a oxigenação? Sim. Aumenta as endorfinas? Sim. Aumenta a dopamina. O que é dopamina? Aquela do prazer. Que também, a endorfina também é do prazer, mas a dopamina é muito mais legal, porque ela aumenta a nossa atividade atencional. Olha que incrível. Quem quer ter atenção, vamos fazer atividade física. E realmente melhora. É impressionante. Agora vamos falar do sono. Nova enquete. Quem dorme 6 horas por noite aqui, mais ou menos? Quem consegue dormir as lindas e maravilhosas 8 horas por noite? Eu amo vocês. Pronto, acabou. Eu tenho um pouco de inveja também. Gente, 8 horas de sono. É isso. Sim, quem dorme menos eu já vou te botar de castigo na hora que a gente sair daqui. Mas 8 horas de sono são imprescindíveis para o funcionamento cerebral. Agora, mais importante do que o tempo dormido, a hora que vocês vão para a cama. É isso daí. Primeira coisa, vamos desligar celular, gente. A luz do celular, mesmo com filtro azul, filtro não sei o que, filtro sei lá das quantas, ela impede a produção e a manutenção da melatonina e de outros hormônios reguladores do sono. E isso altera, não é apenas a concentração, isso altera a pressão, isso altera batimento cardíaco, isso altera oxigenação, não somente cerebral, mas o seu corpo todo. Então é muita coisa, a gente precisa ficar atento quanto à regulação do sono. Muito bem. Olha a outra coisa que a gente precisa trabalhar para trabalhar a saúde mental. Honestidade. Qual honestidade? Que tipo de honestidade é essa? Com a gente mesmo. Sabe aquela que a gente não tem?
Aquela que a gente está lá equilibrando o prato, menina, a tarefa, e está assim, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Que vai dar certo? Lógico que não vai dar certo. A gente vai pagar o preço por isso. Nós precisamos ser honestos conosco. É o primeiro ponto. Não adianta eu ser honesto com meu filho. Filho, não faz isso, não vai dar certo. A gente tem que ser honesto com a gente. Eu não dou conta de fazer isso. Cheguei no meu limite. E para eu ser honesta comigo mesma, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reduzir meu estresse. Como? Como? Estabelecendo limites. É limite para tudo. É limite em casa, é limite com o cônjuge, é limite com os amigos, é limite no trabalho. É limite no trabalho, sim. Não levar trabalho para casa, por exemplo. Ter os compromissos, mas também ter a capacidade de desmarcá-los quando a gente percebe que está exagerando e que não dá conta. É manter um equilíbrio entre a vida pessoal e a nossa vida profissional. E, como eu já disse, pelo amor de Deus, limitar o uso de eletrônicos e mídias sociais. O adoecimento advindo disso é algo que está realmente desmedido. O que nós podemos utilizar, né, para nos auxiliar? Meditação, mindfulness. Vocês acham que eu dou conta? Dou nada, eu faço esse trem nem a pau. Acho legal, mas não dou conta. Sabe como é que que eu faço? Canto. Agora faço atividade física. Mas cada um precisa encontrar a sua técnica para administrar estresse. Não adianta pegar uma pessoa que naturalmente é mais agitada e falar com ela, senta aqui e vamos fazer, sei lá, meditação quântica. Vai funcionar? Não vai. A gente precisa personalizar essas técnicas. E cada um precisa encontrar seu hobby, a atividade que lhe dá prazer. Eu vou fazer uma pergunta para alguém aqui da mesa. Escolhida. Qual foi a última vez que você fez algo só para você, que te deu muito prazer, que te dá prazer, que você prioriza na sua vida? Aí, ontem, pronto, já gostei dela. Ontem, quando eu fui para a academia fazer esteira. Pronto, virou minha melhor amiga agora, porque ela faz isso. Vocês têm feito isso? Vocês têm priorizado, lembrado de que nós somos a prioridade da nossa vida? Podemos começar por aí, né? A outra questão, gente, harmonia. Quando eu falo de harmonia, eu estou falando de harmonia no trabalho, mas eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. Eu estou falando de harmonia com a minha rede de apoio, familiares, amigos, colegas. Eu estou falando de harmonia em todos os ambientes pelos quais eu circulo. E quando eu falo de harmonia, eu preciso falar de harmonia comigo mesma, e eu preciso lembrar de algo que é extremamente alarmante, que é o uso e o abuso de substâncias. Eu vou me ater a uma só, porque senão a gente fica aqui até depois de amanhã. Eu vou me ater ao álcool. Muitas pessoas usam álcool como fuga, ou como uma maneira de aliviar o estresse e a ansiedade. Ledo engano. Qualquer um de nós aqui que pegar o celular e fizer uma pesquisa e escrever álcool, depressor do sistema nervoso central, vai entender bem o que eu estou falando. O álcool é uma substância que, na primeira passagem pelo cérebro, ele realmente dá a falsa sensação de alívio. Mas na segunda passagem, o fígado, na verdade, metaboliza o álcool duas vezes. E a segunda passagem, quando libera algumas toxinas, a gente vai piorar. Não só porque se evolui para um quadro depressivo, quanto também porque piora a ansiedade e, principalmente, ele também é um agente inflamatório, resultando lá no futuro em quadros demenciais. Nós temos quadros de demência alcoólica. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu não estou falando do uso
Recreacional, pouco, de boa. Eu estou falando do uso abusivo. O problema é conceituar o uso abusivo. Beber todos os dias é um uso abusivo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque vira uma muleta, uma válvula de escape. E essa válvula custa muito caro. Quando nós conseguimos ter harmonia, a comunicação flui, as ideias podem ser compartilhadas, a resolução de problemas em equipe ocorre com muito mais facilidade, ocorre a gentileza em todos os ambientes que a gente vai circular. Mas, principalmente, quando a gente trabalha com harmonia, existe espaço para ter uma coisa que eu acho primordial para o bem-estar humano, que é humor. O humor. Eu achei muito legal, eu estava vendo na programação de vocês, parece que ontem teve um stand-up, né? Vocês se divertiram? As gargalhadas liberam as melhores endorfinas que a gente pode liberar. E isso é importante. Quando a gente tem um humor leve, quando a gente pode brincar de maneira saudável, seja em casa, seja com os familiares, e principalmente no ambiente de trabalho, existem diversos estudos comprovando que há uma redução na fadiga, a sensação, né, da fadiga, há um maior sentimento de pertencimento ao grupo. Isso é real. Se eu tenho liberdade de brincar com vocês, eu me sinto pertencendo ao grupo de vocês. Quando brincam comigo, da mesma forma. E isso é muito real, é muito visível. Há um aumento da produtividade. Olha que coisa interessante, a gente acha que vai perder tempo brincando? Não, aumenta a produtividade. A gente consegue fazer mais coisa com bom humor. A gente ativa áreas. Existe um estudo muito legal de ressonância magnética funcional, mostrando que pessoas com mais bom humor ativam mais frequentemente áreas da inteligência emocional, aliviando estresse. E o humor também permite maior colaboração. Gente, colaboração é vida. E aí, a gente identifica uma série de problemas, a gente identifica nossas dificuldades, nossas limitações, ok, muito legal. Mas a gente está lembrando de identificar as nossas habilidades? Será que a gente está focando nelas? Naquilo que a gente faz legal? Naquilo que realmente nós somos bons? A gente precisa dar valor naquilo que nós realmente sabemos fazer e priorizar essas habilidades. É lógico que eu não vou falar de todas as habilidades bacanas que o ser humano pode desenvolver, mas tem uma delas que ela é fundamental para a manutenção da saúde mental. E vamos ver se vocês concordam comigo. Resiliência. A gente escuta muito falar de resiliência, né? E de uma maneira, muitas vezes, mitificada. Então, eu até gosto de colocar esse slide do bambu, porque eles colocam muito a resiliência como uma analogia com o bambu. Que o bambu, ele enverga, mas ele não quebra. Ele tem a habilidade de se deformar, mas voltar a seu estado original depois de algo que causou essa deformação. Na verdade, a resiliência é uma capacidade maior de adaptação. Vocês concordam? E a adaptação é a chave da evolução, em todos os sentidos. Físico, emocional, psicológico, comportamental. É a capacidade de transformar desafios, fracassos, erros em oportunidades. Eu posso ver uma situação e ela enxergar a mesma situação, mas eu vou olhar para aquela situação e dar um significado para ela, e ela pode dar outro significado completamente diferente. Essa é a base da resiliência. A partir do momento que a gente consegue passar pelas adversidades, mas ressignificá-las a ponto de aprender com elas, nós estamos sendo resilientes. E eu estou falando da resiliência no sentido de recuperar-se, mas muito mais do que o bambu, tá? E eu vou explicar por quê. A resiliência, ela é uma habilidade. Nós sabemos que existem pessoas que nascem com essa habilidade muito mais proeminente do que outras.
É sim uma característica inata. Porém, como quase todas as outras habilidades psicológicas, nós podemos aprender a ser resilientes. Nós podemos aprimorar a nossa própria resiliência e nós podemos desenvolver caso ela ainda não exista. Agora, tem um detalhe. Não se trata de persistir eternamente numa situação. Ah, não, mas eu sou resiliente. Vou ficar aqui. Não, gente, o nome disso é outro, eu não vou falar. Mas não é resiliência, né? Vamos dar um exemplo. Quanto tempo leva um ovo para chocar? Vamos lá, eu sei que você sabe. Um ovinho para sair um pintinho. 21 dias, lindo, isso aí, cerca de 3 semanas. Sejamos pacientes. Vamos esperar quanto tempo? 3 semanas, 21 dias, ok? Tem 2 meses que eu tô com o ovinho lá. Ah, vai chocar, vai dar certo. Isso é ser paciente? Não vou falar o que é, né? Eu costumo dizer que eu sou extremamente paciente, 0 tolerante. Aí vocês vão falar, mas é a mesma coisa? Não é. Não é. Paciência é esperar 3 semanas para o ovo chocar. Por quê? Porque eu sei que pode acontecer. Paciência é eu esperar algo que realmente pode acontecer, ou uma pessoa que vai mudar, ou uma promoção que vai sair, ou eu vou esperar pacientemente, porque eu sei que vai acontecer. Agora, tolerar é outra coisa. Tolerar é eu estar com uma pessoa, por exemplo, com determinado comportamento, com determinada característica, e eu saber que ela não vai mudar, mas mesmo assim, eu estou ali. Eu admiro pessoas tolerantes e estou trabalhando para desenvolver a minha. Mas ainda temos escadinhas para subir, assim, umas 1.500 mais ou menos. Mas eu vou chegar lá. Mas é sobre isso, gente. Resiliência não se trata de aturar nada. Resiliência se trata de se adaptar a algo que vai me fazer aprender com aquilo. Então, nada de achar que para ser resiliente não pode desistir. Pode desistir sim. E desistir não quer dizer fracassar. Muitas das vezes, desistir quer dizer justamente dar um passo à frente. Porque eu percebi que ali não me cabe mais. Que eu não faço diferença ali e que aquilo não me faz mais diferença também. Então, isso também entra em resiliência. Hoje em dia, nós sofremos algumas pressões porque a gente precisa dar sempre o máximo de nós, a gente tem que cumprir além do que é combinado. Isso não é real e isso não é saudável. Então, nós temos que ter muita atenção em relação a isso. Quando eu falo da questão do bambu, que eu acho que a resiliência é muito mais do que isso, é porque o bambu, ele volta ao estado natural. Nós, seres humanos resilientes, nós vamos passar pelas adversidades e não vamos voltar ao normal. Nós vamos voltar melhorados. Nós vamos voltar adaptados, com a certeza de que nós damos o nosso melhor e merecemos o melhor do outro. E merecemos o melhor do nosso trabalho. Fiquei brava, né? Às vezes eu fico. Gente, existe uma coisa que eu trouxe, mas é uma coisa que eu vou passar rapidamente, só para que vocês tenham uma noção. Que é a questão de que, principalmente essa geração mais jovem, existem muitas pesquisas e debates mostrando que eles são menos resilientes. Vocês concordam com isso? E as pesquisas mostram que é real. É real. O que será que fez com que essas gerações viessem tão menos resilientes? Vocês têm ideia? A minha geração para cima. Pior que é. Existe um ditado, né? Pessoas fortes. Não, vamos falar os tempos primeiro. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis, pessoas mais frágeis.
Então isso é uma coisa que é meio cíclica. Ok, mas o que tem acontecido atualmente vai além. Por quê? Vamos lá. O que as pesquisas mostraram? Primeiro, ambientes mais protegidos, né? O que acontece? Com o tempo, as condições de vida melhoraram. As pessoas dificilmente passam adversidade. Não dificilmente, a gente vê muita adversidade. Mas acreditem, é muito menos do que tinha antigamente. Se eu não passo adversidade na infância, como é que eu vou desenvolver resiliência? Não passei nada. Meus pais me blindam. Às vezes, a gente vê, eu acredito que vocês vejam tanto quanto eu, pais sofrendo absurdamente, mas blindando os filhos daquele sofrimento. O pai está lá calçando chinelo de dedo, o menino está com o iPhone na mão. Então, isso é blindagem. Isso não está criando seres humanos mais resilientes, está criando seres humanos mais frágeis. Tecnologia e conforto. As conveniências da vida moderna, as pessoas hoje conseguem apertar um botão para comer, mas têm dificuldade de pegar numa cédula de verdade de dinheiro e ir até um balcão e pedir o que querem. Apertar a tecla faz, mas esse diálogo, principalmente os jovens estão tendo dificuldade. É difícil conversar, gente, é difícil ouvir alguém falar. O diálogo está diminuindo a cada dia que passa. Então, isso também causa um isolamento social, que também reduz a resiliência. Apesar disso tudo, a pressão social e as expectativas aumentaram, não diminuíram. Por quê? Porque a gente quer viver o falso mundo da mídia. Principalmente os mais jovens. Veem aquilo tudo e acham o quê? É verdade, todo mundo é feliz, é lindo, é bonito, só eu que estou com essa vida horrorosa. Pronto. Isso gera ansiedade, mas não é aquela ansiedade que te impulsiona. É aquela ansiedade que te paralisa. O que também te torna menos resiliente. Muito bem. Excesso de informação. Vocês acham que informação é conhecimento? Não é. As pessoas hoje acumulam informações, mas não as transformam em conhecimento. Sem conhecimento, não tem habilidade. Sem habilidade, uma delas é a resiliência, né? Pouca ainda, apesar da mídia bombardear de informações de saúde mental, o estigma continua, o preconceito continua, o que faz com que as pessoas se calem em relação à saúde mental. E a bendita da cultura de comparação, que entra naquilo que eu falei. Fulano é lindo, maravilhoso, ciclano também, a minha vida é horrível, pronto, não vale nada. Então, olha só o que molda toda uma geração. E isso nós temos que ter cuidado para não nos afetar também. Apesar da gente ter outra história, isso ainda pode nos afetar. E acredite, eu ainda vejo isso no consultório com pessoas mais velhas também. A gente tem que ter cuidado com a gente tem que ter cuidado com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso lado, para que isso não aconteça com todos. E qual é a forma, gente? Sempre educação e conscientização. Combater o estigma. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou tentando combater um estigma que lá no fundo, quase todo mundo tem. Quase todo mundo tem. Mesmo que disfarçado, mas a gente traz. É muito importante, quando já tentamos, mas ainda assim o transtorno se implantou. E aí? E aí é fundamental a gente buscar ajuda, a gente buscar por apoio, a gente abrir o verbo, a gente ter coragem para falar. A gente sabe que é um processo desafiador, eu mais que ninguém sei disso. É desafiador, mas ele realmente é possível. Sabe qual é o maior sucesso que eu tenho no consultório? Tirar remédio. Não é dar. Vocês não têm noção da alegria que eu tenho quando eu dou alta para um paciente. E isso mostra que não é necessário tomar remédio a vida inteira se você toma na hora certa, da forma correta e pelo tempo correto. Eu tenho vários pacientes que tiveram altas e não tomam remédio nunca mais. Ah, eu não vou começar a tomar remédio para depressão, porque senão eu vou tomar a vida inteira, só se você quiser. Só se desejar.
Não é assim que a coisa funciona, se for bem feita. Mas, para isso, a gente precisa do último H. Vocês perceberam que eu coloquei tudo com H? Harmonização, humildade, humor. Lembram? Foi tudo com H. São 5 Hs. Depois eu vou ver quem que decorou os 5. Mas é preciso humildade. Humildade para a gente reconhecer que a gente também cai. Ok, somos resilientes, caímos e levantamos melhores. Não é assim? Isso aqui é o conceito real de saúde mental. E a gente precisa derrubar as barreiras para que nós não adoeçamos, ou se adoecermos, para que a gente se cure. Primeira coisa, gente, assistência profissional, claro. A medicação é o que eu disse, da maneira adequada, ela funciona e não é para a vida inteira, nunca é. E uma coisa que eu sei que muita gente tem muita resistência, não é a minha área de atuação, mas eu sempre trabalho com terapia. Aí viram para mim e falam assim, ah não, quem precisa de terapia, quem não tem amigo. Amigo, se eu fizer um trem errado, vai virar para mim e falar assim, ah, dane-se, vamos embora tomar uma cerveja, tá tudo certo. Ué, eu não quero amigo que fica, olha, é melhor você olhar para o seu interior. Não. Não quero, não quero mesmo. Sabe o que é muito legal? Acho que eu vou contar uma coisa minha para vocês. Vou, não resisto. Sabe quantas terapeutas... Eu sou obrigada, né? Vocês sabem que eu sou obrigada a fazer terapia? Sou obrigada, tem uma supervisora. Mas né, gente? A gente lida com coisas que, se a gente não tiver uma supervisão, embola bastante. Eu fui em 13, até achar a minha, que tem 20 anos que eu estou com ela. 13. Sabe qual foi a terapeuta que me cativou? Aquela que me espizinhou de um tanto que vocês não têm noção. A hora eu dava cheque nas terapeutas, elas perdiam e vou nunca mais. A hora que eu dei cheque nessa, ela me deu mate. E aí? Entendem? Não é sobre falar o que eu quero ouvir, é me mostrar o que eu preciso ouvir. E aí, olha que coisa mais interessante. Mesmo eu fazendo terapia, eu ainda tinha aquele... que preguiça. Até que, recentemente, saiu um compilado de estudos, uma meta-análise maravilhosa, envolvendo ressonância magnética funcional, envolvendo medida de substâncias, de neurotransmissores. É um trabalho maravilhoso, que mostrou o quê? Mostrou que quando você faz terapia, depois de um tempo, a terapia, mesmo sem medicação, foi capaz de alterar o volume. Olha o que eu estou falando, gente. O volume, o tamanho de determinadas áreas cerebrais. Olha isso. A terapia. E aí, como assim que alterou? O que acontece? Quando a gente tem as emoções, quando a gente sente as emoções, a gente trabalha uma determinada área do cérebro, que é o sistema límbico, que é o chamado sistema das emoções. Ele só sente, está lá, só sentindo, aquela beleza. Mas não organiza nada, só sente. Quando nós vamos para a terapia, a nossa fala e as pontuações do terapeuta, dependendo da área que ele trabalhar, faz com que essas falas, esses sentimentos, ou seja, esses processos químicos, porque nada mais são do que processos químicos, eletroquímicos, na verdade, se desloquem desse sistema límbico para a área frontal, córtex pré-frontal. Aqui a coisa acontece. Aqui nós temos a organização desses processos químicos, a organização dos pensamentos, a organização dos sentimentos. E a partir daí, você vai alterar volume, obviamente, como eu falei, por conta do trabalho demonstrado, mas mais que isso, você consegue modular o seu comportamento. Olha só, agora sim, agora eu faço terapia tranquila. Entendem a diferença da conversa com o amigo? A conversa com o amigo continua no sistema límbico, porque envolve o quê? Emoção.
a conversa com o amigo, ela é passional, tem um envolvimento. A conversa com o terapeuta, não. Precisa ter o distanciamento. E quem faz o verdadeiro trabalho somos nós, não é o terapeuta. Ele só orienta o trabalho, ele puxa, ele faz com que o processo químico aconteça, flua da maneira correta. Então, gente, por favor, não é balela. A ciência já comprovou, funciona. Agora, lógico que em todas as áreas existem os bons profissionais e os nem tão bons assim. Então, a gente tem que saber realmente as referências, saber qual é o tipo de terapia correta para determinado transtorno e também para a nossa personalidade. Né? Existe terapia cognitivo-comportamental, existe psicanálise, existe interpessoal, tem de várias formas. Sistêmica, exato. São várias. Cada transtorno, cada pessoa vai se dar bem com uma, ok? Mais uma vez, lembrando aqui da rede de apoio, que nós não podemos abrir mão dela, jamais. E, por último, mas não menos importante, aceitação e paciência. Todo progresso, principalmente no que tange à saúde mental, é lento, é oscilatório, não vai ocorrer de maneira linear. Vai começar um tratamento, vai começar uma prevenção, vai começar uma terapia, vai oscilar, vai ter dias de extrema felicidade, dias de não aguento mais, não quero ver a cara daquela doutora nunca mais na minha vida. E está tudo certo. Por quê? Porque é dessa maneira que as coisas acontecem. Mas a gente precisa ter aceitação e paciência. E para aqueles que já são mais evoluídos do que eu, se tiver tolerância, é bom também. Mas eu ainda não consegui. Eu queria que vocês levassem com vocês, que eu acho que é o foco principal, né, aqui, algumas questões acerca do burnout, para que a gente não incorra nisso daqui. Porque esse, apesar de possível tratamento, não é fácil. Não é fácil, sofre todo mundo. Então, se vocês quiserem fotografar, porque ficar lendo isso aqui é muito chato. Mas a gente saber que ele é reversível, saber que existem coisas que nós podemos fazer para evitar o burnout, como eu mesma elenquei aqui para vocês. Mas é muito importante o autoconhecimento, é muito importante a busca de ajuda, é muito importante que a gente leve a vida com bom humor, é muito importante que a gente estabeleça limites, seja na nossa família, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. É muito importante que a gente se valorize para que nós sejamos valorizados pelo outro. Ok? Eu acho que nesse momento cabe a gente entender que nós precisamos fazer a nossa parte, apesar de também precisarmos exigir que o outro faça a parte dele, ou seja, as instituições de uma maneira geral, né? Mas como eu sou muito de arregaçar as mangas e agir, só para não deixar ninguém aqui muito frustrado, eu vou falar só uma frase. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Uma música? Gente, eu estou pedindo a doutora Karine para cantar para nós uma música. Pode ser? Vai fazer capela, né? Óbvio. O que eu canto, Jesus? Vamos lá, me ajuda. Você que já me viu cantar. O que eu canto? Ah, já sei. Vou cantar um pedacinho de uma música então para vocês. Alguém vai tocar? É isso? Ouvi isso? Gente, para não me delongar, então vou cantar só um pedacinho de uma música em homenagem a vocês que estão aqui aguentando um sábado de manhã, que eu não sei nem que horas são, se já é depois do almoço, se não é. Então vou falar o que vocês são. Pode ser? You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met.
I'm stuck on your heart. I ain't gonna have a word to say. Tell us about, oh no, baby. Baby, I would rather be there. You're simply the best. Obrigada, gente. Gente, eu tenho algumas perguntas. Tenho algumas perguntas aqui para a doutora Karina. Oba! Chegou uma pergunta aqui da Elisete, que eu acho que é uma pergunta bem pessoal, que eu vou passar para você. Depois, Elisete, se quiser, coloque aqui o seu e-mail, que eu acho que fica mais prudente, mais privativo, né? Porque aí você coloca seu e-mail aqui, por favor. Você quer falar aqui no microfone, por favor? Adorei. Boa tarde. Gostou? Boa tarde já, né, gente? Bom dia. Seja lá o que for, né? A gente não almoçou. Não. Doutora, eu venho me preocupando com isso. Hoje eu trabalho na direção e administração do Fórum de Sete Lagoas. E eu recebo queixas diariamente, mas as pessoas ficam criticando e dizendo: isso é ansiedade, isso é estresse, às vezes tem crítica de etarismo, né, os preconceitos, etc. e tal. Eu tenho 50 anos, né, e não tenho vergonha da minha idade. Adora a minha, eu Não já vou tem. 51, uma boa ideia. E o que ocorre? Eu passei aos 48 anos de idade 3 vezes numa emergência hospitalar, por crises que eu não me identificava o que era. Eu, de repente, fiquei triste, de repente eu fiquei ansiosa, eu não me reconhecia mais. E sem motivo aparente. E todos os médicos, por unanimidade, me diagnosticaram com o quê? Ansiedade. Eles não perguntaram para mim, embora o rostinho seja lisinho e tal, a minha idade, e preocuparam com as minhas taxas hormonais, os hormônios femininos, que está totalmente ligado com o tema da senhora. Porque aqui tem muitas mulheres acima de 50, de 48 anos, de 46 anos, que estão sofrendo a mesma coisa que eu. E no trabalho, a gente não é acolhida. Por quê? Porque a gente mesmo não se assume. E a gente fica como se fosse uma doente de psicológico. Só que não. Se você trata os hormônios assim como eu estou tratando, eu nunca mais fui parar numa emergência. Então, eu pensei que trazer esse assunto aqui está totalmente interligado com o assunto que a senhora tratou. A saúde mental feminina, ela é eu falo que ela é um capítulo à parte, realmente, na psiquiatria. Por quê? Porque realmente não é apenas a menopausa que faz isso. A menarca também. A partir da primeira menstruação, a gente mesmo nota a mudança, né? E a mulher, quando entra na menopausa, mesmo antes no climatério, ela sofre uma série de alterações hormonais. Vocês lembram como é que eu falei da depressão e da ansiedade? Que são alterações de neurotransmissores. Os hormônios modulam neurotransmissores. Então, por exemplo, não é raro que eu pegue no consultório pessoas que estão insones e que, na verdade, não têm um distúrbio do sono. Elas estão com baixa de progesterona. Pessoas que estão com muita fadiga, com muita dificuldade até para o trabalho, estrogênio e testosterona, porque a mulher também precisa ter um mínimo de testosterona, né? A própria alteração na libido muda o humor, né? E isso, meninos, não precisam sorrir de canto a canto, porque acontece com muitos homens. A menopausa, ela é universal. A andropausa, não. Existem homens que sentem, existem homens que não sentem. Mas os que sentem têm sintomas assim como nós. Então, é muito importante a gente estar atento para as mudanças que vão ocorrendo nos ciclos femininos. Sejam eles os ciclos naturais de menarca, de climatério, né, de menopausa, sejam eles aqueles como a gestação. Existem mudanças de humor relacionadas única e exclusivamente a hormônios. E vamos além, as mulheres têm mais casos, por exemplo, de tireoidopatias, que são alterações da glândula tireoide, tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo, que também alteram muito o humor. Existem casos de depressão que você acha que é depressão, vai ver hipotiroidismo.
Eu já peguei pacientes com diagnóstico de bipolaridade, de mania, era hipertiroidismo, não era nada de mania. Então, a gente tem que estar atento. É por isso que eu não acredito numa medicina extremamente especializada. Porque se você não olha o ser humano como um todo, você perde o pulo do gato, né? A minha formação, eu fiz, primeiro, antes de fazer tudo, os 6 anos de medicina, depois eu fiz clínica geral, 2 anos, medicina interna, UTI, blá, blá, blá. Depois eu fiz 2 anos de geriatria. Depois eu fiz neuropsiquiatria geriátrica, para depois fazer psiquiatria e neurociências. Então, essa formação prévia, ela mudou a minha prática médica. Só que nada disso é possível se a própria pessoa não se perceber. Eu posso te perceber, mas se você não se perceber, nós não vamos fazer muita vantagem. Então, a gente tem que compreender que os ciclos da vida existem e existem mudanças que são simplesmente a vida acontecendo. Esse acolhimento, ele é absolutamente necessário. Esse olhar cuidadoso, ele precisa acontecer em todos os ambientes. Você tem toda a razão. E, doutora, eu fui muito acolhida pelo meu diretor do foro, pela minha equipe de trabalho. E, assim, eles entenderam, me acolheram, inclusive compartilham artigos comigo, etc. e tal, para me ajudar. Então, o recado aqui fica, gente, para as comarcas onde as mulheres estão sofrendo com preconceito de etarismo. Você está na menopausa porque você está velha. Não estou velha, a gente está envelhecendo, estou envelhecendo com muito, sabe, vigor. Atividade física, sim, é necessária. Ainda bem, né, que a gente está envelhecendo. Qual é a outra alternativa? Aproveitar aqui para parabenizar o Sejusmig por incentivar a atividade física. Eu, a partir do Total Pass que eles liberaram, eu entrei para a academia 6 meses atrás e me sinto outra pessoa. Então, parabéns por essa acolhida do Sejusmig, tá bom? Muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta escrita e 2 inscrições, e eu vou pedir para quem vier aqui, que é o Expedito e a Isabel, que se atentem nos 3 minutos de fala, porque a gente já está esgotando o tempo. Expedito e Isabel. Ai, doutora Karina, obrigada, viu? Obrigada mesmo. E eu estou aqui para agradecer a diretoria do Sejusmig. Gente, eu peço só mais um pouquinho de paciência, que a gente escute a Isabel também, que com certeza vai acrescentar. E que nós, no Sejusmig, nós temos o privilégio de ter um núcleo, né, de aposentados do Sejusmig. Levantem aí, aposentados. E que tem cuidado de nós de um jeito muito especial. E a doutora Karina me fez fazer uma viagem aqui na minha vida, no meu processo de crescimento. E hoje eu sinto que eu sou uma pessoa afortunada, porque eu tenho uma saúde mental equilibrada, saudável. E com a ajuda do NAS, que é o nosso núcleo, quando vocês aposentarem, façam favor de participar, viu, gente? Porque é muito bom. E a gente não deve esquecer de tudo isso que você falou. Eu leio muito sobre saúde mental, e isso foi uma ajuda muito grande para todos nós. E vocês que estão na ativa, gente, se cuidem. Se cuidem mesmo, porque o negócio não é brincadeira. E quando você falou do burnout, eu tive, sem saber que tinha esse nome. Eu estava próximo de aposentar. Depois eu fui tratar, meu psiquiatra me diagnosticou, eu fui tratar. E hoje eu estou, como diz a Ângela, só alegria de viver. Microfone. Não morde. É Expedito, da comarca de Montes Claros. E como vocês já me conhecem, né? Porque toda oportunidade eu gosto de vir aqui. A doutora acendeu em mim algumas luzinhas, né, que eu enfrento no dia a dia. Uma forma que eu encontrei de vencer essas instabilidades que a gente tem, aposentado, foi procurar fazer alguma coisa positiva na minha vida. E eu encontrei com os vicentinos,
né? Aprendi muito com eles, mas também ensinei. Além de fazer a caridade, que é combater a fome, mas tem uma necessidade maior, são aquelas pessoas idosas. Então eles precisam conversar, ouvir, aliás, dar oportunidade. Eu cuidei de uma pessoa com 97 anos, às vezes levava a alimentação, ele chegava lá, colocava a alimentação de lado para conversar. Eu sempre orientei os vicentinos a fazer isso. Então, quando a gente visita uma casa, quem é o idoso que está aqui? Ah, ele está lá no fundo. Sempre o último quarto da casa que eles ficam. Então, eu vou primeiro nele. Você circula. Ele dificilmente faz isso. Diante disso também, aí me veio querer perguntar. Você falou de você e falou de mim. E eu estou preocupado com o outro, porque nós temos um alto índice de suicídio. Isso dificilmente chega. Por quê? Por quê? Por quê? O que eu posso fazer por aquilo que a gente sabe? Um colega que às vezes está amuado ali, não fala nada. Eu fico com medo de aproximar dele. O que devemos fazer para entender e ajudar? Excelente pergunta isso, gente. Esse é um assunto que me interessa muito, que me preocupa muito. O alto índice de suicídios no nosso país, né? E principalmente em determinadas faixas etárias, isso realmente me preocupa muito. A primeira coisa que a gente precisa entender é derrubar um mito. Falar sobre suicídio não incita o suicídio. O que incita o suicídio é demonstrar sobre suicídio. Então, por exemplo, séries que evidenciam formas de suicídio, a gente veicular notícias ou conversas de maneiras com as quais uma pessoa levou, né, ao suicídio, isso sim aumenta e agrava. Por quê? Porque pessoas que já estão planejando vêm e, obviamente, exatamente. Então, o que acontece? Falar sobre, você perguntar, olha aqui, vem cá, estou te achando triste, estou te vendo solitário, o que está acontecendo? Conta para mim seus pensamentos. Como é que está a sua vontade de viver? É lógico que você não vai chegar, você está pensando em suicidar mesmo? É isso? Não, né? Aí você está fazendo outro papel. Mas existem formas de abordar suavemente, deixando que o outro realmente fale o que está sentindo, que na verdade você está protegendo. E a partir do momento que você percebe que realmente existe uma ideação, muitas das vezes você não vai estar apto a auxiliar aquela pessoa da maneira correta, mas você está apto a avisar alguém próximo, a chamar alguém naquele momento que seja apto a ajudar, né? Ou mesmo, eu tive um caso, nem tem muito tempo, e eu achei o máximo. Olha só, adolescentes, 16 anos, já jovens, né? A coleguinha conversando com a outra falou que estava perdendo a vontade de viver. Ela falou, tá, estou entendendo. Foi no banheiro, ligou no meu consultório, falou com a minha secretária, e ela sabe que esse é o código. Tudo é marcação, mas ideação suicida é na hora. Não se espera. A menina foi com a outra lá no consultório. A coleguinha levou a outra colega. Olha para vocês verem. Então, olha que atitude fantástica. E realmente era uma menina que precisava de ajuda naquele momento. Ela percebeu que ela não era apta para tal, mas ela tomou uma atitude assertiva. Não tenham medo de perguntar. Você está pensando no futuro da sua vida? O que você está querendo para amanhã? Mesmo se hoje não está no bom, me conta aí, quais são os seus planos? A pessoa responde, não estou com plano, não estou pensando na minha... Pronto, alerta vermelho e vamos procurar ajuda. Se eu não estiver apto, eu vou procurar quem possa. Mas isso precisa ser abordado. Se a gente se distancia, a gente piora a situação. Isso é muito importante. Obrigada pela pergunta. A última pergunta aqui é... A última pergunta aqui é da Sãozinha. Para quem está aposentado, onde entra a terapia ocupacional? Aí ela colocou, entre aspas, depressão dos idosos.
Ó, a terapia ocupacional depende, ela também, assim como a psicoterapia, existem diversas abordagens, né? A terapia ocupacional mesmo, a profissional TO, ela vai lidar mais quando existe algum tipo de sequela, quando existe alguma situação mais debilitante. Na verdade, quando a gente fala em depressão, sem que haja um outro tipo de adoecimento, a terapia ocupacional ela não é uma arte-terapia, gente. Ela tem um embasamento diferente, tá? Eu buscaria inicialmente a terapia habitual, tá? Agora, se você está se referindo à terapia ocupacional como uma coisa de lazer ou como buscar algo para ser feito, aí eu concordo plenamente, porque daí você começa a dar outro sentido para a sua vida. Você está aposentado, você não vai mexer com o trabalho que você executava anteriormente. Então, você começa, por exemplo, a fazer artes manuais, porcelana, a aprender um instrumento, a aprender uma nova língua, estudar uma coisa diferente. Eu acho que isso é extremamente válido. Aliás, isso é para a vida, né, gente? Eu acho que a gente tem que fazer isso até antes de aposentar. Mas a terapia ocupacional em si, enquanto profissão, né, a profissional TO te atender porque você se aposentou, eu não vejo assim um propósito real. Eu trabalho com terapeutas ocupacionais, eu lido muito com autismo. É uma das minhas... Hoje a minha maior especialização é autismo. E eu trabalho muito com TO. Então, eu não vejo assim essa aplicação. Ok, gente. Eu vou agradecer a doutora Karina, mas antes disso, eu tenho uns recados que eu vou dar aqui. Primeiro é que o hotel, ele está disponibilizando uma diária para casal, desde que 300 pessoas, no mínimo, façam avaliações para que avaliação do hotel, para que esse sorteio aconteça. O gerente, ele pregou aí fora um papel desse daqui, ó, com QR Code. É só acessar a avaliação através desse QR Code e aí sim a gente está concorrendo, quem fizer a avaliação, obviamente, estará concorrendo a essa estadia aqui com acompanhante. O outro recado é lembrar que as fotos do evento estão sendo postadas nas redes sociais e a gente pede que vocês curtam e compartilhem. E quando vocês postarem, marcar o Sejusmig. À tarde hoje, isso é importante, nós não estaremos aqui neste auditório, porque ele vai ser preparado para a nossa festa. Então, nós vamos para um auditório aqui atrás, aqui do lado, ali em frente aonde está a exposição aí dos 35 anos do Sejusmig. Então, não é para deixar pertences aqui nesse auditório hoje, tá? Porque à tarde nós vamos para lá. E, no mais, eu queria muitíssimo agradecer a doutora Karina pelas palavras, pelo conhecimento que nos trouxe e dizer que as portas do Sejusmig estão sempre abertas para você e que você vai voltar. Pode ter certeza. Eu que agradeço, adorei estar com vocês. Vou passar a palavra para o Rui e para a Sheila. Só um lembrete também, os funcionários do Sejusmig já estão ali para aqueles colegas que ainda não pegaram as agendas que devem ser levadas para as comarcas. Então, durante esse horário, até o final aqui do sábado, vocês podem pegar lá. No mais, agradecer imensamente a doutora Karine. Eu estou numa mesa excelente, né? Estou com uma equipe multidisciplinar, uma médica psiquiatra fantástica, uma assistente social e uma psicóloga. Muito obrigado, doutora. Foi uma manhã maravilhosa. Doutora Karina, muito obrigada. É importante nós falarmos sobre o adoecimento psíquico. É importante nós compreendermos que ninguém adoece psiquicamente porque deseja. É importante que nós respeitemos o colega adoecido e que nós sejamos a rede de apoio para esse colega.
e que nós possamos trabalhar num ambiente de trabalho que não seja de excesso, que não seja de urgência, que não seja de desrespeito, que nós possamos usar a comunicação não violenta para que esse ambiente favoreça o equilíbrio emocional de todos nós. Muito obrigada.